Meus amigos, estou aqui para conversar um pouquinho sobre esse livro da Agatha Christie, Assassinato no Beco. Depois que eu comecei a ler, eu percebi que esse livro ele é na verdade uma coleção com 4 histórias, né? São 4 casos. E em todos os casos a gente vai acompanhar Hercule Poirot, né? Um dos maiores detetives aqui criados pela Agatha Christie. E aqui a gente vai ter 4 histórias. A primeira é o assassinato no beco, aí depois vem o roubo inacreditável, depois o espelho do morto e um conto bem pequeno chamado Triângulo de Rhodes. Esse livro aqui ele foi lançado em 1937 pela Agatha Christie, né? Então é um dos livros mais conhecidos dela, né? Junto de Assassinato no Expresso Oriente e Não Sobrou Nenhum, Morte no Nilo. E Assassinato no Beco, ele traz uma trama um pouco naquela ideia de há um suicídio, mas algo está errado ali, porque ah, foi com um tiro na cabeça, mas a pessoa que foi morta está segurando a arma numa posição que não conseguiria, né, atirar desse lado, algo desse tipo assim. E aqui a trama vai se desenrolar de uma forma bem interessante. Eu fui muito enganado, eu até escrevi aqui no finalzinho, na página 69, né? Esplêndido, né? É isso aí. E no final de O Roubo Inacreditável, eu fui escrever que eu fui muito enganado, né? Eu fui enganado, na verdade, nos 3 contos aqui. O último não dá de ser enganado porque ele trabalha numa abordagem um pouco diferente. Mas nos 3 primeiros aqui, no Assassinato no Beco, a gente tem um suicídio, né? Que pode ser que não tenha sido suicídio, mas está com muita cara de assassinato. E aí, como a maioria dos contos da Agatha Christie, ela vai explorar um pouco sobre a história pregressa dos envolvidos, para buscar então a motivação. No Roubo Inacreditável, a gente vai ter aqui um cenário bem interessante, porque são políticos, né? Que estão ali com os planos de bombardeio, com os projetos em papéis, e esses papéis acabam sumindo. E o Hercule Poirot vem a estar nesse local, né, a ser chamado para tentar descobrir o que aconteceu. E esse conto aqui foi o mais assim, não o melhor, mas o mais inesperado, né, para mim. E aí ele também vai descobrir como aconteceu esse roubo inacreditável, né, como é o nome do conto. O Espelho do Morto é possivelmente o melhor conto, o melhor caso desse livro, porque vai ter um nobre ali que vai morrer, mas antes de morrer ele vai escrever uma carta para o Hercule Poirot para visitá-lo, o que é muito estranho porque esse cara nunca conheceu o investigador, né? E ele o chama. Só que quando o investigador chega, o nosso belga bigodudo chega no local, o, o senhor tem se suicidado. Então é mais um caso de suicídio que pode ter sido também um assassinato. E ali tem até um desenhozinho aqui, uma localização dos móveis no quarto e o espelho, portanto o espelho do morto, na qual é a chave para a solução, né? Esse aqui quase que eu consigo deduzir, mas no meio do caminho eu mudei de opinião e era a pessoa anterior, então eu já digo que não é um suicídio mesmo, né? É realmente um assassinato. E um dos mais interessantes, que é o quarto, que é o Triângulo de Rhodes, né? O Hercule Poirot vai tirar férias em uma ilha e, e lá ele olha para aquele público que está ali, que é aproximadamente umas 7, 8 pessoas, eu não vou me lembrar agora,
E ele diz bem assim, eu queria descansar, mas um assassinato vai acontecer aqui. Então a abordagem nesse conto é muito diferente, porque na verdade ele já vai estar no local e ainda vai acontecer. E ele sabe que vai acontecer um assassinato, ele sabe quem vai praticar. Então ele tenta de certa forma ali avisar, né, para que evitem. Ele na posição de apenas investigador, ele não pode fazer muita coisa. Ele não é um policial nem nada, né? Mas acaba acontecendo a tragédia e a natureza de dos seres humanos, na qual o nosso querido detetive já conhece, acaba prevalecendo sobre a questões de ciúme, questões de vingança e ganância. Tem mais um livrinho aqui da Agatha Christie para o canal, é um livro maravilhoso, é um livro para encerrar esse ano, 2025, eu fiz boas leituras esse ano, e leituras magníficas. E para finalizar, nada melhor que uma Agatha Christie assim, no sentido de é uma leitura leve, mas um tanto quanto misteriosa também, e que entretém a gente assim de uma forma muito divertida também. Estou ficando por aqui, muito obrigado por acompanhar, um feliz ano novo a todos, que 2026 venha a ser um ano maravilhoso de boas leituras para todos nós. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até breve.